Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui nesta noite para ser boca de Deus na sua vida, para trazer uma palavra que vai te mostrar que mais importante do que conhecer toda a estrada da sua caminhada de fé, é importante que você dê um passo de cada vez, sem questionar as ordens do Senhor para a sua vida. E ao final, eu quero orar por você, pela sua família, por tudo que envolve a sua vida, tá bom? Então antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Todos os dias eu tenho trazido uma mensagem, uma oração, tudo para fortalecer você na caminhada, amém? E para começarmos o momento de oração desta noite, eu quero ler com você uma passagem que está em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 1. Preste bastante atenção. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Glória a Deus. Olha que interessante, irmãos. Aqui o Senhor tinha acabado de dizer para o profeta Samuel que era para ele parar de chorar por causa de Saul, porque Deus tinha rejeitado esse homem. Esse homem foi muito rebelde, ele não honrou os filhos de Deus, ele não honrou a sua nação, o povo de Israel. Era um homem desobediente, um homem que o Senhor não teve prazer na vida dele. E então Deus disse para o profeta Samuel que era para ele ir até Belém, onde ele enviaria até um homem chamado Jessé, e Deus escolheria um dos filhos de Jessé para ser rei. E vamos ser sinceros, irmãos, todos nós gostaríamos de saber exatamente tudo aquilo que Deus tem reservado para nós, não é verdade? Como seria bom, né? Se Deus revelasse para nós o futuro, se nós soubéssemos todos os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Mas infelizmente nós sabemos que nós somos ansiosos, nós queremos saber tudo que Deus está fazendo na nossa vida. Quantas vezes nós perdemos tempo tentando adivinhar por onde Deus vai vir, por onde Deus vai resolver essa situação. Quantas vezes eu já perdi tempo com isso. Às vezes eu estava passando por um grande problema e eu queria entender da onde viria a solução, o que Deus poderia fazer por mim, porque eu olhava as circunstâncias e tudo parecia fechado, sem saída. Mas irmãos, Deus ele sempre vem por um caminho que a gente não imagina. E quando nós vemos aqui na vida de Samuel, nós vemos que Deus fez ele viver pela fé. Deus não falou para ele quem seria a pessoa a ser consagrada a rei de Israel. Ele teria que obedecer ao Senhor pela fé. E quantas vezes ou Deus fica em silêncio na nossa vida, ou então Deus fala algo, promete algo para nós, mas parece que aquilo é tão impossível de se cumprir, não é verdade? Quantas vezes nós recebemos profecias, palavras de Deus, mas parece que a gente olha o nosso dia a dia, parece que nada está mudando. Isso, meus irmãos, é porque Deus quer que nós sejamos guiados pela fé. A Bíblia diz que o meu justo viverá por fé e não por vista. Então, irmãos, Deus está dizendo para nós hoje, vamos parar de olhar as circunstâncias, vamos confiar no Senhor. E quando você decide buscar a Deus em oração, quando você decide consagrar a sua vida nas mãos de Deus, é nesse momento que o Senhor vai começar a te dar as instruções, as direções. Mas só vai acontecer o milagre, a promessa de Deus só vai se cumprir se você der o seu passo de fé, confiando que Deus está com você e que Ele é fiel. Amém? E aí então nós sabemos a história, o que aconteceu. Samuel, ele deu o seu passo de fé. Quando ele chegou na casa de Jessé, ele viu todos os filhos de Jessé, cada um mais bonito que o outro, cada um mais capacitado, forte, alto. Mas Deus falou para Samuel: Samuel, não olhe a aparência, não olhe as circunstâncias, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Então o Espírito de Deus mandou perguntar a Jessé se havia mais alguém. E Jessé falou: tem o meu filho lá, ele fica cuidando das ovelhas, ele fica lá no pasto o tempo todo, né? Com certeza o pai de Davi não acreditou que seria Davi. Imagina, irmãos, para ser rei de Israel tinha que ser uma pessoa capacitada. Não é assim que os nossos olhos humanos enxergam? Não é assim que nós esperamos que seja alguém que vai ser o líder de uma nação inteira? Mas Deus, Ele não escolhe os capacitados.
Deus capacita os escolhidos. Aleluia! E Davi, aos olhos humanos, parecia ser a última opção, o mais improvável, mas Deus quis Davi, porque Deus, quando escolhe alguém, Ele olha para o coração, Ele não olha os dons e talentos. Sabe por quê? Porque dons e talentos é Deus quem dá, então Deus não se surpreende com dom e talento. Deus não está em busca de cantores famosos, pregadores famosos. Deus está em busca de verdadeiros adoradores, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que buscam ter um caráter de Cristo na sua vida. E é isso que o Senhor está procurando nessa geração. Infelizmente, muitas igrejas, elas valorizam mais o dom, mais o talento do que o caráter, do que uma vida de santidade, uma vida de consagração, de devoção a Deus. Então não se deixe enganar, irmão. Deus olha o coração. Amém? Se o Senhor se agradar da sua vida, Deus sempre vai te abençoar, Deus sempre vai te dar o melhor e pode ter certeza, no tempo certo, Ele vai te honrar, assim como Ele fez com José. Amém? Glória a Deus. E da mesma forma, irmãos, eu me lembro do exemplo de Filipe. A Bíblia fala que o apóstolo Filipe, certa vez ele estava pregando o evangelho em Samaria. E muitas pessoas estavam se convertendo num grande reavivamento, foi tremendo aquele mover, Deus estava curando, abençoando. Só que teve um momento em que o Espírito Santo de Deus falou para Filipe, para ele ir para o deserto. Isso mesmo, ele deveria deixar todo aquele mover, toda aquela unção para ir ao deserto, e o Senhor não falou para ele nenhum detalhe a mais. Então Filipe poderia ter questionado: uai, Senhor, mas agora que eu estou sendo usado, agora que o Senhor está fazendo tanta coisa na minha vida através de mim, o que eu vou fazer no deserto, Senhor? Será que o Senhor quer que eu pregue para os camelos? Será que o Senhor quer que eu pregue para os lagartos? Mas não, irmãos, Deus ele não falou nada e Filipe ele simplesmente obedeceu. Ele fez exatamente o que o Espírito do Senhor estava lhe ordenando. Então, quando Filipe estava no deserto, ele se encontrou com um homem e aquele homem se converteu através de Filipe, através da explicação da palavra, e naquele momento Filipe ainda batizou aquele homem e ele voltou cheio de alegria, porque vale a pena obedecer a Deus. Amém? Então perceba que Deus conduziu Samuel, Deus conduziu Filipe, um passo de cada vez. E isso é típico, irmãos, de como Deus nos conduz. Assim como Deus falou para Abraão: Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus familiares e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então é à medida em que você vai caminhando que as coisas vão começando a ficar mais claras, que as coisas vão começando a fazer sentido. Então, meu irmão, eu creio essa mensagem para você hoje. Se Deus mostrou algo para você e você ainda não fez, não peça a Ele para mostrar algo novo. Vá e faça. Faça aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. E eu tenho certeza que o seu caminho vai ser próspero e abençoado. Amém? Glória a Deus. E agora eu quero fazer uma oração por você, você que reconhece que precisa do Senhor, você que sente a sua necessidade, você precisa da ajuda de Deus para guiar os seus passos. Eu quero te dizer, a Bíblia diz no Salmo 25, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Então tome posse dessa promessa, Deus vai te instruir, pode ter certeza. Muitas vezes não vai ser hoje, não vai ser no seu tempo, mas Deus não vai deixar você na mão, Ele não vai te desamparar. Amém? Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença nesta noite para Te agradecer pela vida desse irmão, dessa irmã que estão sempre orando aqui comigo. Oh, meu Pai, abençoa a vida dessa pessoa, Pai, que ela venha ter um sono restaurador, cheio de paz, que todo o cansaço que o corpo e a mente dessa pessoa acumularam durante esse dia venham acabar no momento em que ela se deitar e fechar os seus olhos. Oh, meu Pai, muitas vezes nós não cumprimos as Tuas ordens, porque nós não sabemos o que vai vir depois. Nós não conseguimos enxergar exatamente o que nos espera no futuro. E por isso, meu Pai, nós duvidamos. Nós ficamos estagnados, parados, acomodados. Mas nesta noite, Pai, nós estamos tomando uma decisão, assumindo um compromisso contigo. Vamos Te obedecer, Pai, custe o que custar, ainda que pareça loucura, ainda que as pessoas riem de nós, ainda que as pessoas duvidem de que foi Deus realmente que falou conosco. Nós vamos continuar, meu Pai. Só peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor guie os nossos passos. E no momento certo eu creio, ó Deus, o Senhor vai se revelar a nós,
porque vale muito a pena te obedecer. Oh Deus, assim como o Senhor fez com Samuel, com Filipe, nós também queremos ser obedientes, meu Pai. Por isso eu te peço para que essa pessoa que está orando aqui comigo, que ela venha aprender a depender do Senhor, porque não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Oh Deus, glória a Deus, como é bom dependermos da ajuda do Senhor, a ajuda do alto. Como é bom sermos guiados, porque o Senhor mesmo disse, o próprio Jesus disse, que Ele é a luz do mundo e aquele que o segue jamais andará em trevas. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, que nós oramos e já entregamos a nossa vida e o nosso futuro nas Tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta sobre Divórcio e Novo Casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.